programa Prazer em Conhecê-lo é um retrato da alma dos que estão sendo entrevistados. Um retrato sem retoques de um momento de suas vidas, seus amores, seus valores, suas crenças e desavenças, suas paixões e confusões, mas principalmente um retrato de como naquele momento está o entrevistado convivendo com Deus. E quando esse convidado vai ao encontro de Deus, nós aqui ficamos com um gosto amargo de tristeza misturado com o doce sabor da esperança de que Deus o espera de braços abertos. Morreu D. Luciano Mendes de Almeida, um dos que o Prazer em Conhecê-lo fotografou a alma. E graças ao milagre da televisão, podemos mostrá-la novamente agora. Morreu D. Luciano Mendes de Almeida. Conosco fica a certeza de que Deus, que teve prazer em criá-lo, prazer em amá-lo, prazer em protegê-lo toda a vida, terá agora, sem dúvida, prazer em recebê-lo. Com a sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação de mais um programa da série Prazer em Conhecê-lo. Este é um programa de entrevistas diferente, onde procuramos mostrar como é, na verdade, o entrevistado. Seus temores, seus amores, suas lutas, suas conquistas, vitórias e derrotas. Isto porque acreditamos que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Não vamos perguntar sobre a especialidade do convidado. Isso você já vê nos programas de entrevista convencionais. Faremos perguntas sem armadilhas, sem sensacionalismo barato. As perguntas são temas para que o entrevistado se faça conhecer. E ele responde, se quiser e como quiser. Nós, entrevistadores, estamos proibidos de fazer comentários. Polêmicas nem pensar. Pretendemos mostrar o ser maravilhoso que o convidado tem dentro de si. Ou pode ser que não seja tão maravilhoso. Você, telespectador, é quem vai tirar as conclusões. E, ao final, decidir se realmente teve prazer em conhecê-lo. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Nosso entrevistado dessa noite é membro da Comissão Pontifícia de Justiça e Paz. É o arcebispo de Mariana, D. Luciano Mendes de Almeida. Boa noite, D. Luciano. Boa noite a todos. D. Luciano, o senhor está na 5ª rede de televisão do Brasil, vai falar para 29 milhões de lares brasileiros e na televisão católica maior do mundo, que é a Rede Vida. Como é que o senhor está se sentindo? Uma oportunidade, sem dúvida, de expressar o pensamento, a esperança e de saudar a tanta gente amiga que acompanha a Rede Vida, especialmente agora esse programa. D. Luciano, a Igreja Católica é rica? Muito rica, riquíssima. E gente de boa vontade. Bom, Luciano, a infância é uma época que traz boas e más recordações. Diga uma de cada. Da infância eu guardo as melhores recordações. Uma infância feliz. Irmãos, éramos 7, convivendo diariamente, amigos de criança. E foi também na infância que Deus me chamou. Tinha 6 anos de idade, nunca mais esqueço, quando decidi seguir a Jesus Cristo e, se possível, ser padre.
Dizem às vezes que a criança não decide. E decide com conhecimento de causa. Eu nunca mudei, nem pensei em ser outra coisa. De modo que a infância, para mim, é um tempo realmente muito feliz. Por outro lado, foi também na infância que eu perdi um grande amigo, Cristovinho. Ele faleceu por causa do tétano, mexendo com rosas. E então eu vi também que cedo a morte marca a vida. E aí está um pouco a contribuição da infância. Por um lado, a beleza de um apelo de Deus e, por outro lado, a certeza de um limite na vida. E esses dois pontos sempre guiaram o bem a fazer e a brevidade da vida. Dom Luciano, todo mundo é um pouquinho medroso. Do que o senhor tem medo? Eis aí uma pergunta que faz pensar, porque eu aprendi muito cedo que nós não devemos ter medo de nada, porque Deus está presente. Inclusive, o cardeal Carlo Martini escreveu uma carta há poucos anos com uma frase que traduz essa convicção: quem confia em Deus não teme nem a morte. Por outro lado, nós todos somos frágeis e temos, é claro, apreensões, medos. Isso é até justo. E o medo vem da consciência da fragilidade humana. Por exemplo, um carro depende do motorista. Um avião depende do fabricante. Tudo que nós utilizamos tem um limite, afinal são artefatos. Então isso dá mais do que um medo, é essa previsão da fragilidade e, ao mesmo tempo, a previsão de que na fragilidade pode haver o imprevisto. Então, mais do que um medo, eu diria que é uma sabedoria, saber conviver com a fragilidade. A morte, Dom Luciano. A morte assusta o senhor? Não me assusta absolutamente. Eu creio que ela faz parte da visão cristã da vida. Porque a nossa vida, ela é misturada, muitas alegrias, mas são incompletas. E muitos sofrimentos que nós gostaríamos que nem acontecessem. E mais do que a morte, é a vida que a morte, digamos, inaugura. Então, tudo depende de como a pessoa se situa diante dessa realidade. Eu muito cedo perdi amigos, perdi meus avós e sempre refleti sobre a morte à luz da fé. Minha mãe é uma pessoa que nos deu muita fé, entendendo a beleza da vida atual, o compromisso da vida atual, o serviço que cada um deve prestar na vida atual, mas ter também aquela certeza da promessa. O cristianismo é a alegria da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Tanto que para nós, na grande tradição cristã, a morte era chamada em latim dies natalis, o dia do nascimento, porque a vida era como a vida de uma criança no seio materno que vem à luz. Então toda essa vida na terra é uma grande oclusão daquilo que será, de modo que a morte ela nos abre para essa plenitude. Dom Luciano, Pilatos entrou na história porque lavou as mãos. Tem muita gente lavando as mãos no Brasil, é? Talvez não. Eu creio que Pilatos prestou um serviço, porque ele mostrou que Jesus era inocente. E ele se contradisse no momento em que deu uma sentença errada. E aqui eu creio que está, quando uma pessoa lava as mãos, no fundo ela não conserva aquela garra para enfrentar a situação e se afasta. E isso não é só muita gente, somos todos nós, que num determinado momento nos afastamos das dificuldades, dos desafios. E por isso, para nós cristãos, o problema é muito sério. É aquilo que dizia São Tiago, a fé sem obras é morta.
Então, como nós nos omitimos, as coisas não acontecem. Por exemplo, não é justo que no Brasil, segundo essas estatísticas, haja 49 milhões de pessoas sofrendo necessidades fortes, a começar da alimentação, por causa da nossa omissão. Então, lavar as mãos no sentido de Pilatos, eu creio que é uma pergunta que toca a mim, toca a todos nós e exige um novo tipo de reação. Qual é o compromisso que cada um deve assumir diante desses desafios da vida cotidiana? Dom Luciano, dizem que um homem se conhece sabendo como ele gasta os seus momentos de descanso. Eu queria saber qual é o seu lazer. Não tem. Dom Luciano, raiva é uma palavra forte. O que é que lhe dá raiva? Nada. Não tenho raiva de ninguém. Gostaria que o mundo fosse diferente. E aprendi desde cedo com Jesus que é preciso amar os inimigos. Então, se até os inimigos nós amamos, vai ter raiva de quê? Dom Luciano, qual o seu santo predileto nas horas do aperto? É difícil responder, porque são tantos. É como a mãe que tem muitos filhos e alguém perguntasse: mãe, qual é o filho de que a senhora gosta mais? Ela diria, um pouco embaraçado, que gosta de todos. Cada santo, ele aponta para Jesus. De modo que tudo são como espelhos convergentes para percebermos o que significa a presença do Cristo na história. Um São Camilo de Leles é o cuidado com os doentes, um Santo Inácio é todo o discernimento da vontade de Deus, uma Santa Teresa é a beleza da confiança do abandono, uma Santa Teresinha do Menino Jesus é aquela, afinal, experiência de um caminho espiritual de confiança no Pai. Nós vemos também homens como Frei Maximiliano Kolbe, e como são todos exemplos na fé, o importante é que cada um dá a sua contribuição para a nossa vida. E não só esses grandes santos, mas o santo de todo dia, a mãe de família, o operário, o jovem que resiste às dificuldades. A palavra santo, ela hoje tem um sentido técnico, mas São Paulo dizia que santo é aquele que está perto de Deus, tanto que na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz que bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu para sermos dele, para sermos santos. Então, o santo predileto, eu diria que é realmente uma dificuldade grande de responder, e eu acho que os santos estão satisfeitos de saber que todos são muito amigos, como diz o espanhol, muito amigos. E ela, acho a resposta também tem um sentido bonito, é que é preciso descobrir em cada pessoa aquele aspecto de santidade que reflete o vulto, o rosto, a presença do Cristo. Dom Luciano, aos pés da cruz havia um bom ladrão, Dimas. No Brasil, existe algum bom ladrão? Acho a pergunta até engraçada, porque a dificuldade não está em reconhecer que a pessoa errou, mas está em perceber que toda pessoa que erra, até o ladrão que está na cruz, ele pode superar aquele momento. Eu conheci uma pessoa excelente na Itália, chamada Pedro Cavaliero. Ele foi um grande criminoso na área de Milão, e depois pagou a pena pela vida inteira, e no final da sua vida, ele já com aquele regime de liberdade condicional, trabalhava num asilo e pintava quadros para vender esses quadros em bem do menor abandonado do Brasil. Uma recuperação, digamos, completa. Portanto, a figura do ladrão, muitas vezes, ela é transitória, porque dá lugar a uma retomada de valores,
a mudança de atitude. E eu acho que uma das dificuldades que nós temos na vida é que nós guardamos fotografias estáticas. Quando a vida é um filme, a pessoa passa e muda e melhora. Tanto que os ícones da Igreja Oriental, eles são muito belos quando se referem a Dimas, porque eles colocam Dimas como o primeiro a chegar no céu, assim quase que abrindo a porta do céu. Afinal, era um ladrão, mas era. Então, Luciano, quais são as maiores dificuldades para se ser um bom sacerdote? Depois dos comerciais. Está na Rede Vida de televisão, uma televisão que cobre 109 milhões de brasileiros. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo hoje com Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano, quais são as maiores dificuldades para se ser um bom padre? Dificuldades que valem para todos nós. A maior dificuldade é quando a pessoa não é coerente consigo mesmo e não consegue realizar o seu grande anseio. Isso pode suceder na vida do padre porque algumas das grandes direções da sua vida não é tão fortalecida na sua vivência. Eu vejo 3 direções fundamentais. Jesus Cristo, que é aquele que nos chama à luz da fé. Então, todo relacionamento com Jesus na parte de oração pessoal, de seguimento, de apaixonamento pelo seu ideal. Depois, o relacionamento com os outros padres, que o padre não é padre sozinho. Ele faz parte de uma vocação coletiva, um colegiado com os apóstolos. Então, esse relacionamento é muito importante, às vezes pode também ter falhas. Mas a terceira dimensão é também constitutiva da vida do padre, cria às vezes uma dificuldade, é o relacionamento com o povo, o modo de acolher, de amar, de se dedicar. Então as grandes dificuldades são aquelas nas quais a pessoa não realiza a coerência da sua vida. Por outro lado, também são as grandes compensações. Imagina quando um padre, ao longo da vida, diz sempre sim ao Cristo e trabalha com alegria com seus colegas e, ao mesmo tempo, vive a vida, curte a vida do povo, de modo que aquilo mesmo que cria dificuldade é também resposta para dar realização pessoal. Dom Luciano Mendes de Almeida, eu queria saber, na sua opinião, como o senhor imagina que possa ser o inferno? Pois, olha, das outras vezes eu respondi muito depressa, com sim e com não. Pois eu vou lhe dizer o que eu penso, mas gostaria que os outros pensassem comigo. O cardeal Lestigier, cardeal de Paris, foi entrevistado na televisão e contam que perguntaram a ele: o senhor acredita no demônio? E ele olhou e disse: acredito. Mas o senhor é uma pessoa tão bem formada, inteligente, e faz parte da Academia Francesa. Como é que o senhor diz que acredita no demônio? Ele disse: mas eu vi o demônio. Ah, como o senhor viu o demônio? Eu vi. Em Auschwitz e Dachau. Então, o inferno, ele tem, digamos, uma dimensão imediata. É justamente essa perversão da consciência humana, essa abertura ao ódio, a tudo aquilo que destrói a pessoa humana. Isso cria dentro da pessoa uma espécie de inferno. Agora, há uma projeção. Se a pessoa, na sua liberdade, ela não quiser romper com essa espécie de dinamismo de ciclo do mal, Deus também não força a liberdade humana. E aí, é claro que
existe esse mistério. Será que a pessoa, ao longo da vida, ela vai conseguir se converter? E mesmo que seja uma morte repentina, será que não há da parte de Deus sempre a oportunidade de oferecer à pessoa uma luz pela qual ela supere o mal? Então há sempre um mistério em volta do que nós chamaríamos a condenação eterna. Agora, não há dúvida nenhuma que nessa vida o inferno é essa maldade, essa perversidade que infelizmente de alguns modos se constata na nossa vida. E por outro lado, só não perguntou como é que é o céu, não é verdade? Como é o céu? É mais importante essa pergunta. É mais importante. Porque o céu, ele às vezes é muito subjetivo. O que é que eu gostaria de ter, de fazer? E como eu não sabia mesmo, e de certo modo ainda não sei, eu pedi a Deus que mostrasse o que era o céu. Porque se um dia a gente vai para lá, é bom saber como é que é. Isso deve ser bom. Então, com esses pensamentos, eu adormeci e sonhei com o céu. Isso que eu queria contar. E eu vi um céu realmente tão bonito. As pessoas felizes, conversavam, se distraíam, cantavam. Havia, assim, um bem-estar tão contagioso. E eu achei muito bonito. E quando eu percebi, eu estava atrás de uma árvore, vendo os outros felizes. Aí eu acordei e descobri que céu não é você ser feliz. É ver os outros felizes. Que é justamente o que explica o que é o inferno. É quando a pessoa se fecha a tal ponto que ela é incapaz de um ato de amor, de um ato de doação. Tudo isso eu acho que faz a gente pensar. Dom Luciano, o senhor é conhecido como um homem valente. Isso lhe tem causado dissabores? Eu acho que valente propriamente não. Às vezes, diante de situações difíceis, e essa é uma realidade. Primeiro, eu trabalhei 5 anos em prisão na Itália, que era um ambiente muito pesado. Tanto que, se alguém quisesse visitar Roma, eu não sou um bom cicerone, porque conheço pouco das igrejas, das praças, museu. Eu nunca entrei no Museu Vaticano, porque eu ficava lá, na prisão. Durante todo o tempo dos meus estudos, os dias de feriado, os sábados e domingos, né, eu estava na prisão. Então, essa é realmente uma situação de arduidade, de perplexidade, que marcou muito a minha vida. E isso se repetiu em várias situações. Por exemplo, nos trabalhos da CNBB, eu tive em vários lugares difíceis. Por exemplo, na guerrilha de El Salvador, a mando do CELAM, visitando aquelas situações. Eu estive nos tempos belicosos do Líbano, em contato com 17 grupos religiosos, xiitas, sunitas e todos os outros. Eu estive no enterro de Oscar Romero, nos funerais, quando explodiu a bomba na praça e houve a metralhadora, recolhíamos depois os corpos mortos. E assim, em vários lugares, passamos por situações difíceis. Então é claro que tudo isso deixa uma lembrança também dentro da alma sobre aquilo que é a dureza e o desafio da vida. Mas tudo isso é compensado também por outras emoções, por outras experiências que são muito positivas. Dom Luciano, o dinheiro deixa muita gente ficar louca. O que o dinheiro faz ao senhor? O dinheiro é verdadeiramente um símbolo de uma situação que quase todos enfrentamos. É uma acumulação de bens.
Hoje se fala muito do vírus, que entra, por exemplo, não é, no computador. E aqui pode-se dizer que há um vírus que entra também na mentalidade nossa, do rico e do pobre. Porque o rico quer ser mais rico e o pobre quer ser rico. Então é muito difícil tirar esse vírus da nossa mente e perceber que a vida seria muito mais bela se não houvesse acumulação de bens. Essa é a doença que entrou. E veja como é também difícil de nós nos situarmos nessa realidade, que o homem muito rico, quando ele chega na hora do café da manhã, ele toma o mesmo pão, copo de água, café, com a mesma coisa. Só que está tudo armazenado, coisas que ele nunca terá ocasião de consumir, seja em espécie, seja em dinheiro. De modo que há aqui uma grande necessidade de rever o sistema de vida em que nós usamos. Eu estive agora com um paquistanês na reunião preparatória do G8, em Gênova, em Roma, e esse senhor que tem 250 centros para as pessoas carentes, recebeu do presidente da Itália oferta de um dinheiro, ou então de ambulâncias para os hospitais. Não, não quero nada disso. Eu quero trabalhar com os outros modestamente. Esse dinheiro, ele perturba a nossa relação. E, de fato, pensando sobre isso, nós percebemos que o dinheiro estraga muito a relação, até de pai e filho, esposo e esposa. E é preciso voltar ao valor da pessoa humana. Agora, é evidente que, tendo recursos que possam ser bem aplicados, há um grande benefício que se pode fazer. 40 bilhões de dólares, como agora estão sendo colocados em circulação, afinal, para enfrentar essa situação dramática, serviriam muito para uma distribuição mais equitativa de atendimentos de saúde, educação, habitação. Então, o dinheiro é um instrumento, afinal, é um meio que pode ser bem utilizado, mas quem a ele se apega, evidentemente perde a liberdade. E é uma libertação, como São Francisco, ficar desapegado dos bens materiais. E é um ponto essencial para a vida cristã, uma vida simples, austera, de partilha. Dom Luciano, existe alguém no mundo que mereça ser clonado? Ser? Clonado. Clonado? É. Espero que não. Uhum. Porque a individualidade é um valor tão grande que deve ser sempre respeitada. A individualidade é justamente a identidade da pessoa consigo mesmo. E a clonagem é um tema que mereceria um aprofundamento sobre aspecto ético. Naturalmente, aqui nós vamos sempre aprendendo uns com os outros, mas, pelo menos quando a gente se aplica a uma reflexão filosófica, a gente percebe que a identidade, isto é, aquilo que cada um é a sua maior riqueza. E por isso, a clonagem como tal, se bem que nunca seria completa, eu acredito que ela esquece esse valor da individualidade, da identidade, que nós devemos sempre estimar, respeitar. Então, Luciano, o que lhe aconteceu que o senhor não desejaria nem a um inimigo? Silêncio profundo, né? Veja, a mim não aconteceu nada nunca. Agora, eu não desejaria para ninguém, isso sim, me lembro de João 23, afinal, um Papa tão simpático, e que tinha as suas meditações, ele dizia: não tenho nada que perdoar, porque ninguém me ofendeu. Eu também diria, nunca tive um grande sofrimento tão grande que pudesse servir de resposta exata à sua pergunta. Mas eu não gostaria realmente que a pessoa passasse toda a vida sem conhecer a Deus. Porque a maior alegria nessa vida é a descoberta da presença de Deus. E quando nós percebemos pessoas que não têm ainda essa descoberta, a gente percebe que a vida fica escura, que a vida fica na sombra, porque a pessoa tem um monólogo interior, não consegue esse diálogo da oração. Por isso também que o trabalho de evangelização da igreja é sempre dar a conhecer
o Deus de Jesus Cristo, o Pai de Cristo, a confiança nesse Deus. E por isso o desejo sempre também do trabalho de cada um de nós em transmitir esse conhecimento. A maior alegria da vida é essa experiência da comunhão com Deus. E a ausência disso, eu creio que cria realmente uma grande tristeza na pessoa humana. Dom Luciano, o que o senhor faria se fosse o presidente George Bush? Difícil responder essa pergunta, na verdade seria muita pretensão minha dizer o que é que eu faria, porque teria que por um momento me colocar assim dentro da experiência de vida que ele tem. Mas a minha resposta precisaria ser bem entendida. Eu creio que esses acontecimentos que nós acabamos de viver há tantos dias nos fazem compreender que o ideal da humanidade não é de ter nações muito ricas e outras pobres, ou uma nação muito desenvolvida tecnologicamente e outras não, mas é assim como numa família, todos participarem da mesa, da alegria, não é? Do convívio familiar. Então, seria importante que não houvesse assim um presidente dos Estados Unidos, mas houvesse nações e povos convivendo numa grande participação de valores, de benefícios e também até enfrentando junto as dificuldades. Por isso, é difícil conceber o mundo como todo ele convergindo para uma pessoa só, que tem o comando de muitas das decisões da humanidade. De modo que, nesse sentido, é aí que eu gostaria que entendesse minha resposta, eu gostaria que o presidente entendesse isso, entendendo isso, usasse da sua possibilidade, que também não é tão grande, tem que consultar os outros e a Câmara, o Senado, mas para desarmar um pouco essa estrutura que monopoliza tudo nas mãos de uma pessoa só. Veja como o mundo sofreu, percebendo que podia haver uma decisão errada da parte de um presidente, certo ou errado. É muito poder nas mãos de uma pessoa só. Deve haver uma partilha, deve haver assim a capacidade das pessoas também participarem nessa decisão. De modo que eu acredito que o presidente, seja ele qual for, ele deveria ter sempre essa convicção de que ele está aí para servir e que serve mais quem partilha com os outros essa missão. Dom Luciano, diga o nome de 3 mulheres que o senhor escolheria para receber uma medalha de honra. No tempo ou na atual situação que nós vivemos? Como o senhor quiser. Então, 3 Teresas. A grande Teresa contemplativa de Ávila, Santa Teresinha e Teresa de Calcutá. Dom Luciano, não existe brasileiro que não saiba uma piada. Conte pelo menos uma. Eu posso contar uma piada vivida. Eu acho que é mais fácil. Eu estava indo a Cruzeiro do Sul, no Acre, que é longe para quem mora do lado de cá. E também era uma época em que as comunicações eram mais raras. E eu me lembro que desci em Rio Branco e ali esperava ver como continuar a viagem para Cruzeiro do Sul. E o avião, nem todo dia havia avião, e aquele que estava previsto não chegou em tempo e, portanto, não continuaria a viagem. Era um avião da Varig. E sem saber o que fazer, porque havia um grupo de pessoas esperando para começar a reunião, vi um avião pequeno, de um monomotor, carregado de embrulhos, que ia, então, fazer um serviço particular. E o homem olhou para mim, que eu estava assim, em busca de uma oportunidade de voar, disse: o senhor não quer voar comigo? Você voou? Constatou lá, era 80 alguma coisa, já não sei mais que moeda era naquele tempo. E fui eu, amarradinho lá ao lado do piloto, e quando nós alcançamos a altura,
entre as nuvens, eu olhava, via aquelas matas, e boca de rio, tábua de índio. Ele disse assim: o senhor é padre? Eu disse: eu sou padre. O senhor me confessa? Eu disse: se quiser, né? É que eu não sou piloto, não. Então eu me lembro que passei um momento difícil, aí disse para ele: olha, piloto bom ou não piloto bom, vamos chegar lá. Ele olhava assim para frente, parece que tinha um olho maior que o outro, e ia anoitecendo, de modo que, mais do que uma piada, foi uma situação difícil que hoje faz até a gente sorrir, mas na época precisou de muito sangue frio para chegar até lá. Dom Luciano, o senhor acha que algum dia os padres vão se casar? Essa é uma pergunta muito comum hoje. Eu queria que respeitassem a decisão de uma pessoa que quer se dedicar toda aos outros. É livre, cada um faz isso porque quer. Quantas vezes perguntam: você quer mesmo? É isso que você deseja? De modo que é um ato de liberdade. E é um ato de liberdade que tem por modelo a dedicação do próprio Cristo. Veja, não é questão só de padre. Vejam a Madre Teresa de Calcutá. Por que ela não se casou? Podia ter se casado. Dedicou-se totalmente a Jesus Cristo. Eu me lembro de uma irmã chamada Suor Carmela, que trabalhava no manicômio 30 anos. A dedicação total. Então, nada impede a pessoa de se casar, a não ser um ideal que absorve a vida toda. Então, nesse sentido, eu creio, primeiro, que sempre haverá pessoas que seguem esse ideal e que fazem disso algo que é prioritário da sua vida. Agora, se além dessa possibilidade haveria também a opção, digamos, de sim e de não, isso é uma coisa muito conjuntural que existe até hoje. Por exemplo, na Igreja de Rito Oriental, não é uma coisa incompatível, mas uma coisa é certa, que a Igreja Ocidental, na sua longa tradição, sempre estimulou muito a dedicação integral. Isso dá uma alegria muito grande a quem entende. O que Dom Luciano Mendes de Almeida gosta e o que não gosta na sua própria personalidade? Depois dos comerciais. Você está na Rede Vida de televisão, a TV da boa notícia, a TV da família, da sua família. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo, hoje com o arcebispo de Mariana, Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano, qual é a coisa que o senhor gosta e o que o senhor não gosta na sua personalidade? Como é que eu vou responder essa pergunta? Primeiro que eu aceito tudo que Deus dá e tudo que a vida manifesta como dom de Deus. E o que não sai tão bem é fruto da limitação, é fruto, digamos, daquela falta de plenitude na resposta a Deus. Então eu desgosto, não gosto, quando percebo essa resposta limitada ao apelo de Deus. Eu gostaria, né, que fosse sempre plena essa resposta. Tanto que me lembro de uma situação no ônibus, uma vez, e aí em São Paulo, chovia, estava seguro, onde entrou uma moça, e ela disse: "O senhor se lembra de mim?" Eu digo: "Não lembro." Porque, sabe, moça, pentei de um lado, pentei de outro. E ela disse: "Mas o senhor que me crismou." Crismo tanta gente, imagina, só esse ano 15 mil. Aí ela disse: "Mas o senhor não lembra de mim? Não lembra o que o senhor falou no dia da crisma?" "Também não lembro." "O senhor falou assim,
que quem recebe o Espírito Santo tem uma força para nunca mais pecar. E aí ela olhou para mim e disse, ó, nunca mais pequei, viu? Tchau. E saiu do ônibus. Então eu acho que está pensando nela agora. Se fosse possível, na personalidade de cada um, ter tanta transparência na resposta a Deus, que nunca ofendesse a Deus, que nunca fizesse o mal. E isso é claro que nos deixaria muito felizes. É como um artista que nunca perdesse o seu quadro, um marcador de futebol que nunca perdesse o pênalti. Eu acho que a gente também sente quando percebe limitações na própria personalidade que impedem aquele serviço pleno. E com ela poderíamos dizer: todo mundo se acha um bom cristão. Mas na vida prática de hoje, o que é ser um bom cristão? A resposta aqui é bem simples. É realmente amar o próximo mais do que a si mesmo. Há muitas vezes que a pessoa diz assim, é preciso amar a si, ou então amar ao próximo como a si mesmo. É uma fórmula bela, que tem até apoio bíblico, mas não é a fórmula de Jesus. Jesus dizia que é preciso amar como ele amava. E amar como ele amava é dar a vida. E dar a vida significa que o outro é mais importante do que eu. Então é nessa perspectiva que eu acho que a gente deve se colocar a alegria de entender que o bom, naquele que é cristão, é ter essa experiência da oblação, daquilo que nós chamamos a gratuidade do dom. E uma pessoa é boa, mesmo que ela não saiba que é cristão, quando ela faz esse gesto de doação ao próximo. É um cristão anônimo, digamos assim, e muito bom. Porque o serviço ao próximo é que nos constitui como próximos do próprio Cristo, como configurados ao Cristo. No fundo, a síntese é sempre essa, é o amor. Mas o amor, enquanto ele é doação para que o próximo tenha vida. Jesus veio para dar a vida. De modo que o bom cristão, no fundo, é aquele que faz o bem. Dom Luciano, o que o senhor não come de maneira nenhuma? Eis aí uma pergunta de tipo dietético, não é verdade? Veja, eu até que me habituo com qualquer coisa. Pela vida mesmo que a gente leva. Às vezes a gente está visitando uma família pobre, oferece as coisas que tem. Então ninguém pode dizer não como. Agora, quando a pessoa pode escolher aquilo que mais lhe apraz, então é claro que se inclina para as suas preferências. Eu, de minha parte, evito um pouco tudo que tem, assim, pimenta, pimentão, essas coisas eu não consigo. Mas se for preciso, até isso a gente come. Bom, Luciano, se pudesse, o que o senhor mudaria na televisão brasileira? Você sabe que esse programa da Rede Vida faz pensar também na história da Rede Vida. Como é que ela surgiu, como é que ela aos poucos foi se difundindo, como é que hoje ela tem uma audiência. E tudo isso faz pensar também nas opções que foram feitas no decorrer dessa história. Então eu creio que nós temos que ter um grande respeito para a criança. Porque a pessoa, a mulher, o homem amadurecido pela vida, tem sempre um certo critério. Ele tem opções, tem capacidade de julgamento, pode ser muito conduzido também pela imagem, mas ele tem uma reação espontânea mais trabalhada. Ao passo que a criança, ela é muito fortemente arrastada pela imagem. Então, certos programas de extrema violência, mesmo quando são feitos com desenho animado, eu acho que desrespeitam essa inocência, essa transparência da criança. E nós deveríamos ter um pouco mais de atenção a isso, porque toda criança tem direito de ser criança. E hoje é a própria televisão, aquele que organiza a televisão, que deve ter essa sensibilidade. Assim como
nós não podemos colocar, por exemplo, um veneno na boca de uma criança. Nós temos também que perceber que certas cenas, certas, digamos assim, impressões fortes podem lesar a harmonia do crescimento de uma criança. E, no fundo, todos nós temos também uma cota de inocência que tem que ser respeitada, para que a humanidade ela se possa sempre situar com autonomia, com liberdade diante dos fatos, sem essa espécie de massacre de uma imagem que às vezes impõe atitudes e situações muito negativas. Dom Luciano, não há pecado sem perdão. Qual o seu maior pecado? Pecado todos temos, não é verdade? Agora, eu gostaria, pela leitura da Palavra de Deus, que nunca faltasse a confiança. Mesmo nessa situação do mundo hoje, de grande contraste, lembrar aquela palavra forte de Jesus: não tenham medo. Ele quis que nós entendêssemos que Deus é sempre o Senhor da vida, é Pai, e que nós não devemos considerar a realidade sem essa grande constatação, a presença de Deus. De modo que, dentro dessa perspectiva, é muito importante que o pecado não seja de desconfiança. Confiar sempre. Há pessoas que às vezes são tentadas a perder a confiança. Não se pode perder a confiança, porque Deus é sempre bom, é sempre Pai. O Dom Scheid, que agora é o novo arcebispo do Rio, ele tem um lema muito bonito: Deus é bom. Eu creio que nós tínhamos que ter isso muito dentro do nosso coração. Deus é sempre capaz de superar a nossa falta. Então o pecado seria não aceitar isso com a evidência que essa experiência merece ter dentro de nós. Então, Luciano, todo cristão é profeta. Faça uma profeciazinha. Eu custei muito a aprender que profecia não é profecia. O que quer dizer isso? Eu pensava que profeta é quem anuncia algo futuro. Depois, estudando melhor e aprendendo com quem entende, eu percebi que profeta é aquele que profere, que fala em nome de Deus. Não é tanto o que vê futuro, mas o que diz a verdade. Então, é um sentido muito mais amplo. A profecia é a capacidade de sintonizar com a verdade e de sintonizar com a verdade revelada por Deus. Então, o profeta é aquele que coloca a todos nós diante da verdade, diante, quase que eu diria, da evidência da verdade e do bem. Então, buscando uma dessas afirmações de Jesus, que seja realmente marcantes para a nossa vida e da humanidade, eu acho que a grande profecia, a grande palavra, é aquela palavra de Jesus: amai os vossos inimigos. É a mais bela profecia jamais pronunciada sobre a terra. Dom Luciano, quais os livros que mudaram a sua vida? Evangelho. Evangelho, também a encíclica do atual Papa João Paulo II sobre o perdão, a do Pai misericordioso, e naturalmente a vida de muitas pessoas, especialmente daqueles que hoje nós reconhecemos como santos, lidas devagar, o diário de Oscar Romero, a vida, por exemplo, não é, de santos como Santa Teresa, Santo Inácio de Loyola, São Francisco, naturalmente no contexto de outras como Mahatma Gandhi. Creio que são leituras que não só têm literatura, imagem, uma espécie de moldura histórica, a história interessa muito sempre, mas são vidas que transmitem uma generosidade da parte das pessoas muito grande. E eu posso lhe dizer que eu gostaria de ler mais, mas a minha vida não permite tanto a leitura.
Então é preciso, além da leitura do que está escrito, olhar para as pessoas e aprender também com a vida. E essa leitura a gente pode fazer sempre. Os gestos humildes, as situações generosas. Há muito livro não escrito de vidas que mereceriam ter sempre também a alegria de serem mais conhecidas. Dom Luciano, há homens que amam mais os bichos do que os outros homens. Qual é o seu bicho preferido? Interessante isso, a pergunta me faz pensar no que eu vi ainda recentemente na Europa. Aquelas praças que antes regurgitavam de crianças, hoje vem uma pessoa com um cachorrinho, assim, para ficar ali na praça, outro com um gatinho de colo, tanta criança que sofre, que passa necessidade. Eu gostaria que as pessoas refletissem mais sobre a beleza da natureza, sobre a obra de Deus, mas sobre a prioridade da pessoa humana. Hoje, nós vemos cartazes de ração para gatos, veterinários, que são especializados, cemitério de cachorro, uma série de atitudes que revela que a pessoa humana não está ocupando para aquela determinada pessoa nível de prioridade. Acho que nós deveríamos estar muito atentos à dignidade da pessoa humana. Agora, é claro que isso não nos impede de observar a natureza, de ter até, digamos, algumas preferências por determinadas expressões, frutos, flores, paisagens, animais. Eu fui, durante muito tempo, escoteiro. E o escoteiro, ele tem uma máxima: amar os animais e as plantas. Engraçado. E assim como as cores são todas belas, eu acho também que toda criatura de Deus é bela. Que não é que um é mais, digamos assim, perfeito no modo de ter os seus movimentos, que faz mais bela. Tudo é expressão. Como se nós fôssemos agora comprar um quadro de um grande pintor. E todos os quadros são do pintor. Talvez a gente vai ter dificuldade do preço, mas todos têm a mesma assinatura. Eu creio que todos os animais, todas as plantas têm a mesma assinatura. Mas onde Deus mesmo colocou a sua semelhança é na pessoa humana. Bom, Luciano, o sexo está banalizado. O que poderia se fazer para mudar isso? É verdade. E é uma pena, porque se você vê uma pessoa caminhando pela rua e vem alguém correndo e dá um beijo, eu diria, mas ele está louco, eu nem sei quem é. O famoso caso do beijoqueiro aí, que passa de vez em quando pela televisão. Por quê? Porque é um gesto que tem uma certa significação e que fica banalizado, conforme a sua pergunta, por falta de profundidade. O sexo, criado por Deus, é uma expressão também de entrega, de totalidade, de reciprocidade. Mas se não existe a doação, é só, digamos assim, uma exterioridade. Então, a banalização do sexo, ela argue, ela implica no esvaziamento do amor. E é isso que está deteriorando tanto a vivência da nossa juventude, que eles não têm mais aquela alegria da doação, da preparação para se doar, da reciprocidade da doação. E vão então ao aspecto mais fugaz, mais transitório e muitas vezes pouco compensatório do próprio sexo. Imagine o que seria para uma pessoa passar por várias experiências sexuais sem profundidade. Resultado, nenhuma delas tem valor. De modo que a questão aqui é de significação, é de profundidade, é de totalidade. Em outras palavras, a pessoa que mais amor tem é aquela que mais pode expressar também no sexo esse mesmo amor. Bom, Luciano, em quem o senhor votaria se a eleição para presidente fosse hoje? O voto é secreto, você sabe isso? É muito importante.
É uma convicção que eu tenho, porque essa pergunta muita gente faz, não agora, mas daqui a pouco. E a gente sempre respeita a decisão do próximo. Agora, eu teria dificuldade hoje de responder também do sentido político, porque creio que é preciso aguardar um posicionamento melhor das pessoas que vão se apresentando. Ainda não chegamos a uma tranquilidade quanto às propostas dos candidatos. Chegamos à última pergunta do programa. Eu gostaria que o senhor não a tomasse como uma má educação do programa, mas é uma pergunta obrigatória no final de todos os programas. Então, Luciano Mendes de Almeida, quantas vezes o senhor mentiu nesse programa? Eu nunca menti na minha vida. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. A nossa proposta foi cumprida. Nosso convidado de hoje foi Dom Luciano Mendes de Almeida. Fizemos com ele um programa de 58 minutos, 3.480 segundos e 32 perguntas, que ele respondeu como quis. Agora você conhece melhor Dom Luciano Mendes de Almeida e pode dizer se realmente teve prazer em conhecê-lo.